Acabamos de receber um novo projetor aqui no canal, é o Everycon R11, um projetor inclusive, ó, bem pesadinho pela caixa, me chamou bastante atenção que quando eu trouxe ele para dentro, ele é bem pesado para um projetor compacto. E no vídeo de hoje a gente vai tirar ele da caixa, já ligar e passar as primeiras imagens para vocês em funcionamento e também trazer as nossas primeiras impressões com o projetor. Agora vocês já estão vendo as primeiras imagens do projetor Everycon R11 em funcionamento e eu acho que já posso adiantar que eu me surpreendi bastante com ele, porque mesmo sendo um produto de entrada, ele já traz alguns recursos que a gente costuma ver somente em projetores mais caros, como o ajuste de projeção caso identifique algum objeto na frente da tela, além de já fazer o ajuste de foco e keystone de forma automática. Lembrando que se você tiver interesse em saber o preço ou comprar esse projetor, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e comentário fixado. Também já queria aproveitar e pedir para vocês deixarem o like e o comentário, porque isso ajuda muito a gente na divulgação desse vídeo. E se vocês querem mais vídeos de projetores, não esqueçam de confirmar se vocês já são inscritos aqui no canal, porque em breve vamos trazer vários outros projetores bem interessantes. Antes de falar se esses recursos que estão presentes no projetor funcionam realmente bem e já passar minhas impressões sobre a qualidade de imagem e som do projetor e também as imagens comparativas lado a lado com outros projetores, eu acho legal passar para vocês essas imagens tirando ele da caixa, para vocês conseguirem ver um pouco do projetor, também todos os acessórios que acompanham ele na caixa. Nessas imagens a gente já consegue ver também um pouco do design do projetor, que chama atenção por ter um visual bem moderno. Falando do design do projetor, na parte frontal a gente tem a sua lente com um detalhe em tom metalizado em volta, o que deixa ele com uma aparência bem legal. Na parte da frente a gente ainda encontra o logo da fabricante e o sensor responsável por aqueles recursos que eu comentei, como o autofoco. Já na parte de cima a gente tem basicamente o botão que liga e desliga o projetor. Esse botão é iluminado e também funciona para ativar o recurso de foco automático. Para fazer a navegação no sistema a gente precisa usar o controle remoto, que já conta com Bluetooth, ou seja, não precisa ficar apontando o controle para o projetor para ele estar funcionando. Um único detalhe que eu achei curioso sobre esse controle é que ele traz um botão com imagem de microfone, o que indicaria que ele contaria com comandos de voz, mas nos meus testes a princípio eu não consegui fazer esse botão funcionar para dar comandos de voz para o projetor. Na parte de trás a gente tem as saídas das principais conexões, que são HDMI, P2 para uma caixinha de som, duas USB e uma entrada para cabo de energia. Já embaixo do projetor basicamente a gente só tem a conexão para você colocar o projetor num suporte de teto ou num tripé se você preferir. Algo que me chamou a atenção foi a saída do ar quente, que fica bem embaixo das conexões, ou seja, o ar quente acaba muitas vezes sendo jogado nos cabos que você conectou no projetor. Eu não acredito que isso deva gerar um problema na prática, mas eu acho legal comentar que talvez poderia ter sido melhor posicionado essa saída de ar quente. Sobre a qualidade de imagem, eu gostei bastante do projetor, ele consegue nos entregar imagens bem definidas e boas cores, principalmente em cenas com tons mais frios. O brilho do projetor está na média do que outros projetores dessa mesma faixa de preço nos entrega, ou seja, ele até consegue fazer boas projeções em um ambiente com uma luz controlada, mas o ideal mesmo é a gente utilizar ele num ambiente 100% escuro para tirar o máximo proveito. O foco do projetor também é bom, ele consegue fazer um trabalho quase que perfeito pela parte central da tela, mas infelizmente acaba desfocando um pouco ali pelas laterais. Para a gente fazer uma projeção de umas 80 polegadas é preciso afastar o projetor aproximadamente 2,43 m da parede. Vale comentar que ele consegue fazer imagens bem grandes. Eu, por exemplo, fiz um teste projetando a imagem na parede inteira, o que estava dando mais de 200 polegadas e a imagem do projetor continuava boa, com a sensação que se eu tivesse mais espaço aqui, eu conseguiria imagens ainda maiores. Outra coisa que eu percebi é que o projetor conseguia se sair bem em cenas escuras, trazendo um preto mais profundo do que grande parte dos concorrentes. Esse bom nível de preto, inclusive, ajuda a melhorar o contraste em várias das cenas que vocês vão ver durante o vídeo. O projetor ele ainda traz a opção de você calibrar a imagem para deixar mais próxima do seu gosto pessoal, mas no caso aqui do projetor R11 eu achei um pouco mais difícil de fazer esse ajuste se comparado a outros projetores que a gente já testou aqui no canal, e não existe aqueles modos pré-definidos de configurações que já existem em grande parte dos projetores. Eu sempre gosto de fazer algumas comparações lado a lado com outros projetores que têm uma faixa de preço parecido, e o primeiro modelo de projetor que eu peguei foi o Xiaomi Wanbo T4. Nessa comparação eu não tive muitas dúvidas, eu gostei bem mais do resultado do R11, porque o brilho mais potente dele acabava fazendo bastante diferença nas cenas. Já a próxima comparação foi com um projetor que é vendido oficialmente aqui no Brasil, que é o Vankyo E30T, e durante os meus testes eu admito que eu fiquei bem em dúvida sobre qual eu estava preferindo. Às vezes dentro de uma mesma série ou filme eu estava preferindo o resultado do R11, mas mudava a cena e eu já ficava tendendo a preferir o resultado do E30T. A minha sensação é que em cenas com tons mais quentes,
o E30T levava vantagem, enquanto tinha tons mais frios na cena, na maioria das vezes o projetor da Everycon é que se saía melhor. Por fim, eu resolvi ligar ele ao lado do Toinger H6 e nessa comparação parecia que o H6 tinha cores que eram mais vivas e um som um pouco mais alto, mas de resto os dois projetores mandavam muito bem. Aproveitando, se vocês quiserem uma comparação mais detalhada do R11 com algum desses projetores ou até mesmo algum outro modelo, é só comentar pra gente aqui embaixo. Sobre a qualidade de som, uma coisa que me chamou a atenção foi que embora o projetor tenha dois alto-falantes de 5 watts, um de cada lado do projetor, devido ao design dele, o som acabava saindo também pela parte de trás do projetor, o que acabava criando uma certa imersão. O som do projetor é bom e não distorce nem mesmo nos volumes mais altos. Se fosse para eu pontuar algo que poderia ser melhor nesse sentido, é que ele poderia ser um pouco mais alto, mas ele pelo menos já conta com Bluetooth e conexão P2 para a gente estar conectando algum dispositivo de som externo caso você deseje um som mais alto e mais potente. Falando agora do sistema operacional, ele já vem com Android, o que permite você acessar vários aplicativos como o próprio YouTube diretamente pelo projetor. Vale comentar que ele usa uma versão não certificada do Android, então alguns aplicativos como o Netflix vão rodar versões mais desatualizadas ou adaptadas do Android para tablets. De forma geral, o sistema funcionou muito bem, mas eu acredito que se ele tivesse um pouquinho mais de memória, talvez ele conseguiria ser ainda mais fluido. Algo interessante do projetor é os ajustes automáticos. O projetor conta com ajuste de foco, além de keystone automático, para deixar a imagem o melhor possível na sua parede. Na maioria das vezes esse recurso funcionava bem, mas também é possível realizar o ajuste manual se você preferir pelo controle remoto. Outro recurso automático que o projetor já conta é que durante o ajuste de foco, caso ele identifique algum objeto na frente da sua tela, ele tenta diminuir e ajustar a sua projeção para não estar passando por cima desses objetos, o que eu achei bem interessante, e eu só lembro de ter visto esse recurso em projetores que custavam mais de R$3.000, por exemplo. O zoom do projetor também me chamou a atenção, porque é possível diminuir muito o tamanho da imagem. Eu não me recordo agora de outro projetor que conseguia diminuir tanto a imagem sem precisar estar aproximando o projetor da parede. Embora ele já seja um projetor de certa forma silencioso quando está ligado, ele ainda conta com um recurso chamado de Silent Mode, que diminui ainda mais o ruído da ventoinha, mas consequentemente também diminui um pouco o brilho do projetor. Outro recurso do projetor é o espelhamento da tela do seu celular. Eu testei usando um iPhone e pelos meus testes eu consegui enviar as imagens com bastante fluidez para serem projetadas no R11. Acho que vale comentar que o projetor tem um preço muito bom e dependendo do momento que você for comprar é possível que ele já esteja com estoque aqui no Brasil. Eu vou deixar o link da loja que está vendendo esse projetor para vocês já conseguirem dar uma olhada no valor e caso decidam comprar, ali onde aparece o valor e prazo de entrega, é bom vocês darem uma olhada se não aparecem mais opções com o envio direto do Brasil. Se você curtiu esse projetor e quer ver mais vídeos dele no canal, não esqueça de deixar seu like e comentário, porque a gente leva muito isso em consideração para decidir os próximos conteúdos do canal, e não esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima!